Os períodos do Paleolítico, Mesolítico e Neolítico compõem a pré-história. A Idade dos Metais ocorrerá por volta do ano 6000 a.C. e tem o seu apogeu por volta ali em torno do ano 2000 a.C. É o período também onde a agricultura se desenvolve melhor. A utilização das rodas em carroças facilita o transporte das mercadorias, todos aqueles produtos que eram plantados e as pessoas utilizavam para o comércio. Muitos instrumentos feitos de metais começam a substituir os antigos feitos de pedra. Não que a pedra deixou de ser utilizada, apenas o metal começa a ser empregado para diversas outras funções. Nesse momento também surgem os primeiros grupos urbanos. As antigas aldeias dão lugar a uma nova estrutura social. Mas é principalmente o surgimento da escrita, que marca o fim da pré-história e o início da antiguidade. Civilizações como as do Egito e da Mesopotâmia florescem e começam a desenvolver um sistema de comércio e uma estrutura urbana que nunca antes tinha sido vista naquela região. O Rio Nilo, no Egito, a grande bênção dos deuses que torna toda aquela terra fértil e possibilita o crescimento e desenvolvimento do grande Império Egípcio, é um dos mais importantes do período, ao lado dos rios Eufrates e Tigre, que engrandecem a Mesopotâmia. O rio Eufrates passa pela Turquia, pela Síria e pelo Iraque. E o rio Tigre, que também passa pela Turquia, se encontra com o Eufrates e entra no território do Iraque. E é nas terras férteis, banhadas por esses grandes rios, que surgem essas grandes civilizações, com uma cultura rica que cresce cada vez mais com o uso da escrita. Com base nas descobertas arqueológicas atuais, acredita-se que as grandes civilizações do Egito e Mesopotâmia são o berço de toda a civilização do mundo antigo. É importante observarmos que conforme os estudos vão progredindo, novas descobertas vão sendo feitas, nós descobrimos também o surgimento de outros povos, civilizações tão desenvolvidas quanto essas e que muitas vezes nós desconhecemos. A história, como uma ciência viva, ela vai mudando conforme novas descobertas vão sendo feitas, novas regiões são exploradas e culturas fascinantes surgem do passado para iluminar os estudos do presente. O Egito, localizado no nordeste da África, banhado pelo rio Nilo, cujas terras férteis trouxeram a uma civilização um comércio incrível baseado na agricultura. Dividiu-se em dois reinos principais na antiguidade, o do Alto Egito e o do Baixo Egito. O Baixo Egito ficava ao norte e era protegido por uma deusa que em muitas representações lembra uma serpente, e a sua coroa era vermelha. O Alto Egito, mais ao sul, era protegido por uma deusa que em muitas representações aparece lembrando um abutre. E o símbolo do Alto Egito era a coroa branca. Por volta de 3100 a.C., o governador do Baixo Egito unifica os dois grandes reinos. Então o Egito, antes formado por Alto e Baixo Egito, se transforma num grande e único império. E esse governante se transforma no primeiro faraó humano, que deu início ao reinado logo após a grande era dos deuses na Terra. A história do Egito é dividida pelos pesquisadores nos períodos do Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império, que começou por volta do ano 3000 com a unificação dos reinos do Alto e Baixo Egito, terminou com o enfraquecimento do poder do faraó e dando início ao Médio Império, que por volta de 2100 a.C. busca restaurar esse poder do faraó e termina por volta de 1750 a.C., quando o povo Hyksos assume o controle do Egito e vão governá-lo até 1580, quando então o governo volta às mãos dos egípcios. Nesse período teve início o Novo Império, e o Novo Império ele vai encerrar em 525 com o enfraquecimento do poder egípcio devido a muitas invasões. Diversos povos começam a dominar o Egito, e de 1525 em diante, essas invasões vão se tornando tão frequentes até que o Império Romano também assume o controle. E é também no período do Novo Império
que o faraó Akenaton transforma toda a estrutura religiosa do Egito. Ele retira o culto aos deuses e cria uma nova estrutura religiosa, o culto ao Deus único. Segundo ele, o Deus Sol, o Deus Criador, e instaura o monoteísmo no Egito. O período dos 13 impérios ficou dividido entre o Antigo Império, que vem logo após o governo dos deuses sobre a terra, onde os deuses eram os faraós que governavam o povo. Esse Antigo Império tem início por volta de 3000 a.C. Ele unifica os poderes do Alto e Baixo Egito. Ele termina com o Novo Império, que vai começar por volta de 2100 a.C. Esse período termina por volta de 1750 com a invasão dos Hicsos, que só termina em 1580 a.C. O Antigo Império teve como marca, uma de suas grandes marcas, a construção das pirâmides. Já o Médio Império teve como marca a invasão dos Hicsos. E o Novo Império, que começa com a saída dos Hicsos por volta do ano 1580, vai terminar em 580 com então a invasão de diversos povos. E a marca principal desse período do Novo Império foi o monoteísmo, a implantação do monoteísmo no Egito por Akenaton. Em todos os períodos do Egito, a religião foi a grande transformadora de todas as estruturas. Falamos não apenas da arquitetura, mas também das diversas artes e até mesmo da medicina, pois a religião influenciava até mesmo na medicina. A literatura, a escultura, a pintura, todas as artes eram voltadas para o aspecto religioso. O Egito foi um império que se destacou durante muito tempo pela presença de diversos deuses, com características únicas, e que fizeram do seu povo uma das nações mais fascinantes da história. O culto aos deuses era algo tão importante para o povo egípcio que ainda durante o Novo Império coube ao faraó Tutankhamon, por volta de 1320, reconstituir toda a estrutura do culto aos deuses. Com o fim do Novo Império, o Egito passou por diversos outros momentos, inclusive o período helenístico, onde Alexandre o Grande entra no Egito. Alexandre o Grande era filho de Filipe II da Macedônia, que dominou os gregos em 338 a.C. Após a morte do pai, Alexandre conquista a Pérsia e o Egito, onde funda a cidade de Alexandria, uma das mais importantes do mundo antigo. Alexandria foi um importante centro comercial. Ali se encontravam pessoas da Europa, Ásia e África. Lá se encontrava o famoso Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo. E também lá foi construída a Grande Biblioteca de Alexandria, que continha um dos mais importantes acervos culturais de toda a antiguidade. Após Alexandre o Grande conquistar o Egito, começa o período helenístico, e de Ptolomeu I até Cleópatra e seu filho, o Egito viveu uma nova fase, com diversas culturas além da grega, fazendo parte do dia a dia de sua capital, Alexandria. E por volta do ano 30 a.C., com a morte de Cleópatra e de seu filho, o Egito passa para as mãos dos romanos, dando início a um novo capítulo nas páginas da história.